Agora vamos lá para esse nosso primeiro bate-papo. Eu escolhi esse assunto porque tenho algumas amigas, inclusive, enfrentando isso, né? Ai, a minha filha separou, voltou para casa, mudou toda a minha rotina. Pois o meu filho que estava viajando, não deu certo lá, estava no Japão, veio morar de volta em casa. Como é que fica essa relação? A gente ouve a vida inteira o ditado que diz: bom filho, a casa retorna, né? Mas será que é isso mesmo, gente? Será que isso é bom? Será que a gente precisa de muita sapiência para lidar com os filhos depois de adultos nessa situação? Às vezes até com dificuldade financeira, desempregado, separação, enfim, vem os netos juntos. A gente vai conversar hoje com uma psicóloga maravilhosa que entende sobre esse assunto, obviamente, e que eu estava com saudades. Aqui, Roberta Conte, seja bem-vinda. Que bom te receber. Obrigada. Olha, Tudo bem? quando você morava na Colômbia, você vinha mais do que agora que você está morando no Brasil, né? Eu não estou gostando disso não, pode vir mais vezes, tá Obrigada, bom? pode ser. Seja bem-vinda. Vamos lá, Rô. Eu já fiz a introdução, né? Você deve ter ouvido. Eu acho que é um desafio lidar com filhos adultos, principalmente nessa situação de que eles voltam a morar na casa dos pais. Hoje a gente tem duas gerações. A geração canguru, que é aquela que não sai de casa, e a geração bumerangue, que é essa que foi, saiu e está voltando. Adorei essa, gente. Geração canguru, que não sai de casa. Geração bumerangue, vai e volta, E vai volta. e volta. Eita! E aí todos os problemas e todas as partes boas que isso causa, porque tudo tem os dois lados, né? E aí é importante que a gente faça o quê? Foque no que é bom. Ah, tem mais uma geração que eu lembrei agora. Geração neném. Nem trabalha e nem estuda. Essa é boa. O negócio tá feio, hein, meninada? Mas causa, né? A gente vai percebendo quando a gente atende esse tipo de pessoas, tanto da parte dos pais quanto da parte desses jovens, que tem um inconveniente, né? Os pais estão mudados, já não são os pais que aqueles filhos saíram de casa, já não são mais os mesmos, porque eles arrumam a casa, arrumam a vida deles de uma outra forma. E esses filhos que também já foram, experimentaram a liberdade às vezes financeira, a liberdade de tempo, de espaço, e aí voltar, como é que é este voltar? O que que a gente precisa fazer para que essa volta seja, no mínimo, tranquila, né? E, então, assim, eu separei 5 pontos, que você sabe que eu adoro que a gente trabalhe com os pontos importantes. Então, o primeiro ponto que eu sempre acho muito importante é a gente alinhar a expectativa. Voltou para casa, abriu a porta, pôs as malas, vamos sentar e conversar. Qual é a sua expectativa nessa sua volta? Mãe, qual é a sua expectativa de eu chegar, né? Porque muitas vezes tem pais que assim que os filhos saem já desmontam o quarto, faz sala de televisão. Então, isso precisa ser muito bem conversado. O segundo ponto é a gente saber dar limites, tanto para os filhos que foram, entender os limites, estabelecer os limites. Pai, olha, isso eu já sei fazer, isso eu consigo, isso eu dou conta, eu sou capaz de fazer essas coisas. E os pais também. Olha, agora nós estamos vivendo dessa forma. Para você voltar, é importante e faça uma lista. Não tenha medo desse diálogo, né? Porque às vezes as emoções, elas acabam tirando o lugar do diálogo. Às vezes é um casamento que não deu certo, os filhos estão machucados, a gente pega, fica com muito dó e acaba não conversando. Então essa conversa, ela tem que acontecer sim ou sim. Olha que perfeito, gente. Isso é tão importante e as pessoas pulam essa etapa. Essa etapa pode resolver, quer dizer, prevenir Prevenir. todos os conflitos, né? Sabe que a gente vai continuar, porque são 5 pontos, mas a gente foi para as ruas também. Ouvir um pouquinho o que que as pessoas pensam sobre isso, se vivem essa situação. Antes da gente continuar com os outros pontos, vamos assistir juntas? Então, pode rodar. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Eu já saí da casa dos meus pais faz tempo, mas se fosse preciso, eu voltaria. E eu estou nas ruas para saber: você voltaria para a casa dos seus pais? Sim. O que você acha das pessoas que voltam para a casa dos pais? Ah, a necessidade, às vezes, a saudade, tudo envolve isso. Não, não. Eu não precisei porque eu já trabalhava, saí já para trabalhar, né? Fugi de casa porque eu sofria muito na mão do meu pai. Aí eu fugi, fui trabalhar numa casa de família. E aí eu continuei a minha vida
fui trabalhando, trabalhando, aí quando eu voltei a ver o meu pai de novo, eu já tinha meu marido, eu já estava grávida do meu primeiro filho, entendeu? Mas não voltei. Não voltei porque eu sofria, né? Ele me maltratava muito, meu pai me batia demais. Ah, não. Por quê? Por que não? Eu gosto de estar no meu lugarzinho, que eu tomo meu banho que eu quero, deitado que eu quero, como meu café, fumo meu cigarrinho e ninguém perturba eu. Você voltaria para casa dos seus pais? Não. Por quê? É porque os pais não é para a vida toda, né? Você tem que sair de casa. Uma hora você tem que sair, né? Para casar, para trabalhar. Então a gente não pode ficar dependendo dos pais, né? A gente tem que ter a nossa arte, a gente tem que trabalhar para sobreviver. E os pais já fizeram muito pela gente, então a gente não precisa ficar com eles. Não é obrigação nossa, eles têm que viver a vida deles e a gente a nossa. O que a senhora acharia se os seus filhos voltassem para sua casa? Nossa, maravilhoso. Nossa, a gente sente falta, né? Ah, é coisa de mãe, né? Acha que o filho tem que estar, né? E se eles voltassem com a nora, com os netos? Não, nora não, né? Não, é que tenho um problema com sogra, mas nora até vai, né? Sim, até a gente depende da nora, né? Se eles tivessem necessidade, né? De vez em quando alguns voltam, né? Minha neta esses dias mesmo ficou um tempo em casa porque estava precisando, né? Eu não sou contra não, desde que precise. Que se você tem apoio da família, você volta, mas se você não tem, né? Você vive de qualquer jeito, em qualquer lugar, mas se for para sofrer, eu acho que você não volta, porque eu não voltei. Olha, são tantas histórias, né? Nesse meio tempo eu estava ouvindo também as histórias do nosso cinegrafista. Dá o microfone, por favor, para o Everaldo. Pode contar, Everaldo? Pode? Eu vou te colocar numa situação ruim? Pode? Não, mas ele contou umas coisas aqui que a gente até deu risada, mas que na verdade para ele que está vivendo não é nada confortável, né? Mas você mora com a sua mãe hoje por várias situações, mas aí você ouve uns comentários que eu achei interessante. Conta aí para a turma. Eu me divorciei e voltei para casa da minha mãe por uma necessidade. Minha mãe teve um AVC, como na minha casa ninguém dirigia, acabei ficando em casa, mas só que assim, eu voltei para uma casa com 3 adultos. Então eu já tinha eu criei uns hábitos novos e aí os hábitos deles é completamente diferente do mesmo. Só que aí, se eu vou daqui ali, onde você vai? Vou andar de skate, mas você vai cair, você vai se machucar. Ó, vê se volta logo, não fica até tarde na rua. Mas não fica até tarde, eu tô aqui. É outra coisa. Você tá namorando? Tem alguém na sua vida? Fora outras coisas, né, que é meio complicado você viver com adulto. A gente ri porque parece que os pais acham que a gente realmente é criança, né? O Everaldo já tá quase para ter netos, né? Já logo, logo vai ser avô, mas a mãe ainda tem essa preocupação. Vai cair, vai andar de quem vai cair. Eu percebi que minha mãe e minha irmã, elas me tratam como se eu tivesse 12, 13 anos. Ainda. Elas pensam que eu tenho essa idade. As minhas tias me tratam assim. Olha, quando eu encontro minhas tias assim, de 70 anos, 60 e poucos anos, elas acham que eu sou um menino ainda. É interessante isso, mas a gente faz isso mesmo, né? E é sem perceber. Eu acho que o cérebro funciona desse jeito. Pais são sempre pais. A gente fala que filho nunca cresce, né? E é quase isso. Então, nessa volta, é muito importante que os pais também mudem essa chavinha. Porque é uma das queixas mais comuns que a gente escuta, né? Porque o pai quer tratar, ou a mãe quer tratar esse homem como um menino, né? Ou seja, já sai desse lugar do homem, como ele falou, achei interessante, somos 3 adultos, mas não se tratam como adultos, né? Acabam se tratando como, e aí, tá? Porque, ok, tem uma curiosidade, tá namorando, tá? Vai conseguir um trabalho, ok, né? Mas aí, cuidado ou não vai na padaria, ou cuidado, leva o guarda-chuva. Então, eu acho que uma das dificuldades, Cláudia, que mães têm é perceber que filhos têm fase. E conforme eles mudam a fase, nós, como pais, também temos que mudar. Né? Isso não é uma chavinha fácil de mudança, né? Mas desde a adolescência,
O seu filho muda a chavinha quando ele vira adolescente e quando ele vira adulto ele também muda. E nós obrigatoriamente temos que fazer, mas nós não somos treinadas. Então, a partir do momento que o filho cresce, vira adolescente ou adulto, a gente ainda está tratando como criança. Então, no caso das mães cangurus, né, da geração canguru, eu sempre falo que são essas mães que ficam tratando mesmo como um bebê e não preparam o filho para ir para o mundo, né? E nessa questão do bumerangue que ele volta, também é importante que sejam conversados esses assuntos, inclusive para o que você vai ajudar na casa. Né? Se a pessoa está trabalhando, é importante que ela também aporte. Ou, mãe, não quero ajudar porque eu estou com planos de daqui 3 meses sair de novo. Então, eu preciso guardar. Então, esses pontos precisam ficar muito claros para que tanto os pais quanto o jovem que voltou, o adulto que voltou, possa ter tranquilidade também e não se sentir sob pressão o tempo todo. Interessante essa questão até financeira, né? Porque em algumas situações os filhos saíram para casar e de repente nem contribuíam com nada da casa, era responsabilidade do pai e da mãe. Mas quando volta adulto, é importante que participe financeiramente. É importante até para não pesar para esses pais, porque dependendo da situação dos pais, os pais também não se encontram numa situação favorável. Ou ainda tem que pensar na aposentadoria, né? Então, saber que ele vai entrar e ele vai aportar, que ele também vai ajudar, que ele vai ser um ser participante ali da casa, como adulto, também vai trazer para ele a tranquilidade de ele ser visto como adulto também. Isso, aí a relação fica mais equilibrada, né? Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto, conversar. Eu volto Conversar. já já. Vamos lá. Estamos falando sobre filhos que vão e voltam para a casa dos pais. E essa relação que muitas vezes fica tão delicada, às vezes até insustentável. Né? Relação que deveria ser sempre tão bonita e preservada, às vezes se perde por falta de, principalmente, diálogo, comunicação, né? As pessoas estão com problema de comunicação, né? Essa época das redes sociais te liga muito a algo que não é verdadeiro, não é real, não é aqui. Então, eu não tenho mais resolver problema. Fora que tudo que você começa a seguir, vem tudo muito igual, né? Então, você não abre a sua cabeça para encarar um diferente. Você tem um pensamento diferente do meu, às vezes a gente não sabe resolver conflitos. Esse é o próximo ponto. Dentro de casa, numa situação dessa, a primeira coisa, apareceu um conflito, vamos sentar e vamos resolver? Isso não só para uma situação como essa, casais, qualquer situação Não de deixa a relação. coisa crescer. Não deixa, né? Já te incomodou, você já percebeu que está incomodado por essa relação? Vamos sentar? Mãe, vamos sentar aqui, vamos conversar? O que aconteceu? Olha, não estou gostando disso, dá para fazer aquilo. O diálogo, ele transforma as pessoas. Quando você fala que precisa conversar assim que surge o conflito, é imediatamente. Tem uma coisa que está incomodando, senta e conversa. Imediatamente, desde que esteja já elaborado. Porque senão, o que acontece com o ser humano, né? Às vezes você faz alguma coisa, um não que você me diz, e eu sou uma pessoa mais impulsiva, não adianta eu ir lá e brigar. A gente não está falando de briga, a gente está falando de diálogo, de resolver conflito. Então, eu seguro um pouco, fico com aquele incômodo, vou para o meu quarto digerir, né? Poxa, eu estou na casa da minha mãe. Né, eu voltei, fui eu que voltei. Então, deixa eu ver como é que dá para eu resolver. Mas não estou aguentando essa situação. Aí eu volto, quando eu estiver pronta para dialogar. Às vezes eu sempre uso com os pacientes a técnica da escrita. Tá com muita raiva, escreve, põe para fora. Ou escreve no celular e não manda. Né? Daqui 10, 15 minutos você volta a ler. Né? Tá mais tranquilo? Tem alguma coisa que dá para filtrar ali do que você pôs na mensagem? Dá para conversar? E conversa. Porque essas coisas que a gente vai colocando debaixo do tapete, a hora que sai... Eu tive uma paciente que deu um murro, literalmente, nos olhos da mãe. Foi presa, não? Não, foi mas a murro né? faz muito tempo. Porque, na verdade, violência contra o idoso... Exatamente. Né? Mas essas situações, às vezes, acontecem. Porque você vai pondo de baixo, aquilo vai te inflamando, e às vezes a pessoa não tem essa sabedoria, esse conhecimento, e às vezes acaba extrapolando num ato violento. Então, desnecessário. São os não ditos, não ditos. Exatamente. Eles são problemáticos. Então,
Então, apareceu o conflito, senta, digere e vai resolver. Perfeito. Ponto 2. Ponto 3 agora. 4. Já estamos no 4, peraí. Vamos recapitulando. Ponto 1. Estabelecer limites. Não, alinhar expectativa. Alinhar expectativas. 2, estabelecer limites. 3, resolver os conflitos, assim que eles surgem. Tá. 4, cada um cuidando da sua vida. Esse é muito importante, né? Quando a gente cuida da nossa vida, o outro fica menos pesado para a gente. Então, e aí tem vários tipos de volta para casa, né? Tem os filhos que voltam, aí os pais também relaxam, porque agora eu vou ter um filho para cuidar de mim. Né? E não é essa a intenção. A intenção é que eu continue cuidando da minha vida, que o meu filho também continue, que eu não faça o meu filho perder os sonhos que ele tem. Porque muitas vezes esses pais se colocam no lugar de vítima, de coitado, quando voltam, porque estão mais velhos, e esses filhos se sentem obrigados. Já que eu voltei, eu vou então ajudar meus pais, e acaba abandonando os sonhos da vida deles para poder cuidar desses pais. E eu conheço história de filhos casados que voltaram a morar com os pais por uma necessidade financeira e necessidade de saúde também. E, de repente, o casamento acabou, porque a filha tinha que servir ao pai o tempo inteiro, porque o pai não queria fazer mais nada, não colocava o prato, não fazia comida, não fazia nada. E aí a filha tinha que cuidar do pai o tempo inteiro e o marido não aguentou. E acontece. E acontece. Muito bom. Cada um tem que cuidar da sua própria vida. Claro que, dependendo da situação, existem limitações, né? Claro. Ninguém tá falando que é para o filho não ajudar o pai, nem ajudar a mãe, muito pelo contrário. Mas enquanto pai e mãe podem fazer, tem que fazer, né? E todos, né? E eu penso até nessa questão agora da longevidade que a gente tem, né? Então, a gente cuidar da nossa saúde, vai fazer uma atividade física, vai fazer um curso diferente para ajudar com Alzheimer, com uma demência lá na frente, né? Para a sua própria vida, para o seu bem-estar. E aí esse filho vai ter mais vontade de ficar, a relação fica mais gostosa, a gente tem que pôr sempre uma pitada de bom humor, né? A alegria sempre ajuda muito. Então, brincar nessa relação, lembrar histórias, ter momentos de se lembrar de algumas, nossa, filho, você lembra disso? Então, nesse momento, é entender, como ele disse, né? Que são 3 adultos, dá pra gente conversar. Esse cuidado pessoal é muito importante. Dá pra gente negociar. E o último ponto... Peraí, calma. Nessa parte aí que você está falando, eu adorei essa parte da longevidade, sabe, Rô? Porque tem muito pai e mãe que fala, já tô velho, não vou fazer mais nada mesmo. Poxa, mas esquece que se você não fizer, você vai virar cada vez mais peso, porque você vai ter cada vez menos qualidade de vida e vai sobrar para alguém que você ama tanto. Né? Para quê? Então, cada um se cuidando. Você falou de fazer um curso, né? Eu sempre falo aqui, eu hoje em dia tenho algumas atividades, além da atividade física, que a atividade física eu penso muito na minha longevidade, é uma questão de ter perna para ir, ter braço para carregar neto, bisneto no colo quando eu tiver, subir, descer a escada, mas também para minha saúde mental, porque é super importante. E os novos aprendizados, né? O piano, por exemplo, voltei a estudar inglês. Por quê? Para melhorar minha capacidade cognitiva. Isso é tão importante. Eu tenho trabalhado muito com mulheres na menopausa e a suplementação é importantíssima nessa fase. A gente não tem como viver uma vida com qualidade de vida sem suplementar. Eu concordo com você. E eu tomo meus suplementos e levo a sério a minha saúde, como eu falei. Quero dar trabalho para ninguém, muito pelo contrário. Não é nem só pelo trabalho, eu quero viver feliz. É isso. Porque quando a gente entrega a responsabilidade da nossa vida nas mãos de alguém, a gente não fica bem, né, Roberta? Não, e a gente suplementado, a gente fica com ânimo, a gente fica alegre, a gente fica com vontade de fazer coisas. É outra coisa, né? É outra vida. E aí a gente faz a nossa casa ficar bem. Ainda que o filho voltou, se está com neto, né? Que também tem algumas queixas de mães, às vezes, que falam assim, nossa, meu filho voltou, agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Aí vai lá para o limite, vai lá para a hora de estabelecer lá as expectativas. Olha, vou cuidar do meu neto uma vez por semana. Isso é fundamental que seja feito. Então vamos lá, expectativa, né? Limite. Resolver conflitos o quanto antes, felicidade, cuidar da sua própria vida. E o quinto? Tolerância. Esse é o mais difícil. Que apesar de tudo, em alguns momentos a gente vai ter que ceder.
né? E a gente às vezes quer muito ficar brigando com o filho, né? Eu não cedo aqui, ele não cede ali, e isso inflama qualquer tipo de relação. Então a gente precisa, eu falo que sapo a gente come todos os dias, de vez em quando a gente vai ter que comer uns com perninha, né? E aí eu preciso escolher quais sapos que eu vou comer com perninha, pelo menos nesse momento dessa volta, né? Dessa mudança que teve aí familiar. Perfeito. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quer participar? Quer fazer como o nosso cinegrafista, contar a sua história, dividir um pouquinho com a gente? Quem sabe você recebe aí aquele conselho da psicóloga Cíntia Roberta Conte, que pode te ajudar. Eu acredito nisso. A Bíblia fala que a sabedoria mora na multidão dos conselhos. Eu amo ouvir conselhos, ainda mais de quem é capacitada para isso. E ela é maravilhosa. Então, manda sua pergunta. Vida Melhor Oficial ou através do nosso chat, porque estamos ao vivo através do YouTube para todo o planeta, Rede Vida ao vivo ou Vida Melhor ao vivo. Eu volto já já com essas colaborações, perguntas, se quiser só colaborar, contar a história, fica à vontade. Mas participe, porque o programa é muito mais gostoso com a sua participação. Eu volto aqui, tá bom? Bora lá! Cíntia Roberta, vamos ver aqui as perguntas, o que a turma colocou lá nas nossas redes sociais. Olha, meu filho morou 5 anos fora, na Austrália. Será que é o Thiago Vítulo? Teve um cinegrafista que morou 5 anos na Austrália. Tem 3 meses que ele voltou ao Brasil e veio morar comigo. Estamos brigando muito e não sei o que fazer. Tem alguma dica para a convivência ficar mais tranquila? Não quero me afastar dele por isso. Todas, vamos repetir? Dá tempo de conversar ainda? Se ela não conversou, porque já tem 3 meses. Dá tempo, sempre é tempo. O diálogo, ele pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, ele é sempre muito bem-vindo. É onde a gente resolve relação, é com diálogo. Não existe outro caminho para resolver qualquer tipo de relação. Então, conversar, volta lá, pergunta para ele qual a sua expectativa, o que é que você quer, o que é que você está esperando desse momento que você voltou, você está entrando para sair, né? Porque às vezes os pais ficam angustiados também. O filho vai lá, não ajuda, não fala quando vai sair, fica uma situação super constrangedora para todo mundo. Então, gente, esclarece, fala o que está pensando, né? Vamos pôr no papel se for preciso. Joia. Ó, a Juliana está dizendo assim, estou com problemas em entender que meu filho cresceu. Tem 1 mês que ele resolveu sair de casa, moro apenas com o meu marido. Acho que estou com a síndrome do ninho vazio. Tem algo que possa me ajudar? Cuidar de si mesma. Oba, adoro essa resposta. Cuidar de si é um momento difícil, mas todas nós vamos passar por isso. E a gente prejudica os nossos filhos se a gente não deixar eles irem. Sabe, Ju, né, eu entendi, assim, que meus filhos cresceram, tenho 2 filhos crescidos, casados. Minha filha está grávida, meu filho já tem um filho, que é o meu neto. E aí, eu consegui dar uma ressignificada, primeiro assim, dando parabéns para mim mesma, porque ensinei muito bem, tanto é que eles aprenderam a amar e ser amados, né? Então, acho que já é um bom ponto. Estão vivendo a vida deles. E eu tô que nem criança quando pai e mãe vai viajar. Sabe, adolescente, não sei se você teve esse privilégio, assim, você tá em casa, pai e mãe ali perturbando, aí eles vão viajar, e você passa o final de semana sozinha, aí eu ficava eu, minha irmã. Era uma maravilha, a gente fazia o que a gente queria, fazia festa, comia se a gente queria. É assim, você pega agora o seu marido, cuida do casamento, cuida de vocês dois, façam coisas só pra vocês dois, cozinha se quiser, não cozinha se não quiser, sabe? Faz piquenique na sala, come pipoca, onde você quer. Ai, gente, é tão bom. Mas a gente tem que olhar para isso, né? Eu gostei da palavra que você usou, ressignificar. Que eu acho que a gente precisa ressignificar a nossa vida, né? A nossa história, nosso momento como casal. Que às vezes o casamento fica muito abalado quando os filhos estão em casa, né? E às vezes você tem até medo, o filho vai, você tem que olhar de novo, quem é esse homem, né? Que homem é esse que está na minha frente? Então, eu adorei. Mas dá para olhar para esse homem, porque a capacidade de amar está muito dentro de cada um de nós, né? Olhar para esse homem e querer se apaixonar novamente por esse homem, né? Eu acho assim, veio uma vez uma psicanalista aqui que eu amo muito também, que é a Helena, e ela fala uma coisa assim, síndrome remete à doença. Ela falava, não é síndrome, isso é motivo de celebração. Porque, pô, você criar um filho e ele ficar pronto para voar, né? Isso é para ser celebrado. Ressignificar e celebre, faz uma festa. Boa tarde, tenho 53 anos e moro sozinha. Meus 2 filhos já saíram de casa, mas infelizmente eles não lembram muito de mim.
Me sinto muito esquecida e gostaria de saber o que fazer quando os filhos se afastam. Tomar uma atitude, né? Às vezes é você procurar. E procurar, porque aí vale a pena uma reflexão, né? Por que será que eles se afastaram? Será que eu também não estou colocando muito peso quando eu encontro? Né? Porque tem pais, às vezes, que ficam falando só de problemas, ou ficam falando da solidão, ou ficam falando de doenças, aí os filhos vão se afastando. Então, retomar, contar uma coisa legal que você tá... Filho, adora ver os pais bem também. Aí Não é que é dá, o você falou pra contrário. Juliana, se eu não me engano, a Juliana, pra Uhum. ela se cuidar. Cuidar. Eu vou falar uma coisa pra essa nossa telespectadora. Ela tem 53 anos, ela é um Nossa. ano mais nova que eu tenho 54. Gente, se você tem 53, você tem toda a chance de fazer a sua vida plena, maravilhosa, com movimento, com pessoas, com amigas, com atividades, né? Vai viver, vai ser feliz. E assim, talvez você não tenha nem muito tempo para esses filhos. É bom a gente nem ter muito tempo para esses filhos, sabe? Porque eles estão vivendo a vida deles. E às vezes eles não se afastaram nem porque ela tá chata ou não tá. Mas às vezes eles estão tão ocupados na vida deles, né? Que não sobra. A gente tem que se ocupar. Com 53 anos, minha amiga, você vai viver pelo menos, pela minha conta aqui, no mínimo mais 40. Mais 40, quase o dobro do que você já tem hoje. Vai viver assim? Bora viver, né? Fazer coisas novas. E buscar, né? E falar, oi filho, tudo bem? Como é que tá? E não ficar se estendendo muito, porque às vezes a gente sente falta de um oi de um filho, mas a gente também não toma atitude. Então ligar, e aí, tudo bem? Como é que tá? E assim, conversinhas rápidas, sabe? Que deu aquele gostinho de quero mais do filho falar, ai, também vou dar uma ligadinha pra minha mãe. Mas é isso, cuidar da sua vida, para você não ficar pensando o tempo todo, porque tem mulher que às vezes pensa o tempo todo, o dia inteiro nos filhos, né? Então vai viver, vai fazer o que você tem que fazer e dá uma ligadinha de vez em quando. Show. Maria Júlia, ela diz assim: tenho 3 filhos. O mais velho precisou voltar para minha casa. Não estamos tendo problema entre nós dois. O problema é com o irmão mais novo. Eles estão brigando muito, mas não dão a iniciativa de que vão sair de casa. O que posso fazer? Estou perdida. Então acho que o filho mais novo ainda mora com ela, né? Pelo que eu entendi, acho que sim, né? E aí? Continua a mesma coisa do diálogo. Põe esses três, pega os dois, vamos conversar todo mundo, entender por que eles estão brigando. A gente não sabe como é que era a relação deles antes de ele sair, né? E como que ficou quando ele voltou. Então, tem que conversar, tem esses irmãos têm que entender e ela precisa saber quando que vocês vão sair. Vocês têm planos de sair, né? Porque se vocês não têm, saio eu. Às vezes, no momento de conflito, é bom que os pais, como já são 2 adultos, pelo que eu estou entendendo, né? Um adulto, ou talvez um adolescente, ou quase virando um adulto, às vezes é importante que essa mãe saia de cena também. Deixa os dois resolverem também. Às vezes, os pais ficam mediando demais e isso causa mais intriga entre os irmãos. Então, às vezes, tirar o time de campo é importante. Legal. A Ângela Marconi, ela diz assim, ó, sou a Ângela de Barretos, quero te perguntar, meu filho fala muito que não precisa de mim e do pai, mas quando ele se aperta, a gente ajuda. Gostaria de saber o que está acontecendo com ele de ficar falando isso. Conheço essa história também. Aí precisa ver que momento que eles estão, né? Se tem uma disposição, se você é feliz ajudando, ajude. Se você acha que ajudar demais vai fazer ele empacar na vida, é importante sempre. Nós temos que entender que, por mais que os nossos filhos sejam adultos, nós vamos ser sempre mais maduros que eles. A gente vai ter sempre mais vida vivida do que eles. Então, é sempre importante que a gente dê o conselho, que a gente leve eles a patamares maiores. Agora, Cíntia, deles falarem, não preciso da ajuda. Não, eu não preciso de ajuda. Não, porque eu não preciso de ajuda o tempo inteiro. Essa coisa, eu não preciso de ajuda, mas a gente está o tempo inteiro ajudando. E quando a coisa aperta, a gente ajuda mesmo. Será que tem a ver, talvez, com algum sinal que a gente, pai e mãe, anda dando do tipo, não necessariamente explicitamente jogando na cara, mas jogando na cara de uma forma subconsciente, ou até mesmo cobrando talvez um retorno pelo que a gente tem feito? Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é, às vezes, esse adolescente, o adulto, né? O jovem adulto, né? Falar, eu não preciso de vocês, então prove, né? Então, quando ele falar essa frase, filho, você está falando que você não precisa, então por que você está pedindo isso e isso? Às vezes os pais têm medo de... Mas aí isso vai gerar conflito. Então, mas aí a gente resolve, Cláudia. Aí, através do diálogo. Não, mas por que eles falam isso? Então, ele precisa entender por que ele está falando isso. Porque às vezes é fácil jogar na cara, eu não preciso mais de vocês.
Ok, mas por que então você está me pedindo isso, isso e isso? Aí, porque a pergunta sempre faz a gente refletir. Mas eles perguntam, eles falam que não precisam mais da gente porque eles querem, de alguma forma, sentir que eles estão controlando bem a vida deles, porque talvez eles não queiram passar para nós, pais, que eles ainda precisam da gente, que eles ainda são infantis, tentar estabelecer uma relação de igual para igual? Então, o filho que precisa responder essa pergunta. Não adianta a gente ficar hipotetizando. Porque enquanto a gente fica hipotetizando, esse filho vai continuar falando a mesma coisa, eu vou continuar não entendendo qual é a fala dele, e às vezes até esse filho não entende por que ele está falando aquilo. E aí ele pode, às vezes, ter um momento de reflexão, de falar, poxa, mãe, é verdade, olha, para isso e isso eu não preciso mais, mas para isso e isso eu continuo precisando. Então, por exemplo, ela deveria, porque ela fala, gostaria de saber o que está acontecendo com ele de ficar falando isso. Não é pra gente ficar hipotetizando, é pra chegar e falar, vamos conversar, por que você está falando isso, é isso? É isso. E um medão que a gente tem, né? De tomar um fora, porque eles crescem, ficam tão abusados. Ah, eu tava lá. Aí já vira uma briga. A gente não quer, né? E exato. Mas aí quando precisar, a gente fala, lembra quando você fala? Porque tudo, o limite com amor, Cláudia, é o maior caminho que a gente pode ter, que é essa conversa, não que eu sou mais que meu filho ou ele é mais, não, a gente vai conversar de igual. Então, filho, lembra quando você falou para mim que você estava precisando? Então, essa sua fala de, não preciso, não, tem alguns pontos que você precisa. O que eu posso te ajudar? Uhum. Eu acho... E aonde eu tô atropelando? Porque às vezes a gente também tem medo de ouvir aonde a gente está atropelando os porque filhos. Às vezes eles falam isso, não, porque a gente não precisa, é porque a gente às vezes atropela. Atropela, passa por cima, não vê, ignora. A gente não pode atropelar, né? E às vezes quer ajuda numa coisa e ele se acha autossuficiente, mas precisa de uma ajuda financeira. Porém, como você falou, inconscientemente, a mãe continua dando leitinho de manhã, o pãozinho, lava a louça. Aí esse filho fica nesse meio caminho, né? Ele quer crescer, mas também tem uma coisa tão gostosa aqui Eu que eu não gosto vou. sempre de fazer essa meia-culpa, sabe? Olhar e falar, será que eu tô atropelando? Será que eu tô... vocês sabem que eu sempre compartilho com vocês, né? Eu procuro não fazer, mas eu vou confessar que eu já fiz. De invadir um lugar que não era meu. E de não dar certo, não é bom, né? E aí você tem que recuar, de desculpas, entender, restabelecer aí a relação de uma forma mais madura. A gente não gosta muito de pensar, né? É mais fácil eu pôr a culpa no outro. Então, eu sempre dou exercício. Quem faz terapia comigo, geralmente eu dou esse exercício. Olha, na hora de dormir, senta na cama, vê tudo o que foi bom, agradece. E o que foi ruim, pensa, como eu posso melhorar? Né? Que parte a culpa é minha? Qual é a responsabilidade que eu tenho nesse lugar que não foi tão gostoso nesse dia? É uma reflexão interessante, inteligente e que vai fazer você crescer muitíssimo. Perfeito. Ai, que papo bom, não é? A gente vai continuar com esse papo e outras conversas, mas vamos falar mais da vida, né? Dessa questão que é tão importante, que é a nossa saúde mental e os nossos relacionamentos. Com a Cíntia Roberta Conte, que é psicóloga, coach, e você pode entrar em contato com ela. Eu já fiquei com vontade, né? Que ela falou, todo mundo que faz terapia comigo, bora fazer, gente? Ela tá no menopausa_on. Sua menopausa tá on? Então, vamos embora, preciso de ajuda. Roberta Conte Psicoach, também lá no Instagram. E para você marcar uma consulta, 11 9 45 39 91 82. 11 9 45 39 91 82. Muito obrigada. Tava com muita saudade de você. Ainda bem que agora a Samadi te conheceu, que aí você vem toda hora. Obrigada, Cláudia. Que é muito bom aprender contigo, não é? Show!